Eu falei, meu, Eu não tô pensando. Eu simplesmente parei de pensar. Meu cérebro assim. tava desligado. Gente, tudo bem? Meu nome é Tatiane e eu vim contar pra vocês hoje sobre a minha descoberta do TDAH, como tá sendo lidar com isso e como está sendo o meu tratamento com a Ritalina. Assim, eu descobri agora depois de adulto, né? Porque quando criança não tinha esses recursos, nem tantas informações, então minha mãe nunca desconfiou, porque eu aparentemente fui uma criança normal. Mas da fase adulta, eu sempre tive, assim, um comportamento meio diferenciado das pessoas que eu convivia. Eu sempre fui taxada de a doidinha, a irritada, a estressada, a briguenta, a sem juízo. Sempre assim. A engraçadinha, né? Porque sempre faço uma piadinha sobre as coisas. Isso nunca me incomodou. Até um determinado ponto, quando eu comecei a perceber a procrastinação, quando eu comecei a perceber outros sintomas, que assim, eu via as pessoas ao meu redor seguindo uma vida, uma trajetória, e eu não conseguia, eu parecia diferente de todo mundo. E eu cansei um pouco de ser sempre essa doidinha, sabe? O sintoma que eu tinha também, que me incomoda, é assim, é saber muitas coisas e não saber organizar e passar pra pessoa, sabe? Às vezes eu penso assim, voltar a trabalhar com terapia, saber eu sei, eu já fiz vários cursos, já estudei bastante, já faz uns 4 anos que eu tô estudando essa área. Eu sei muita coisa, mas eu não consigo passar. Porque eu não consigo organizar o meu pensamento, as coisas que eu sei, de forma que eu consiga entregar para a pessoa entender o que eu tô falando, ter um passo a passo, em ordem, começo, meio e fim. Sabe? Eu sei muita coisa, só que eu já quero falar, começar do final e passar a conclusão, e acho que a pessoa olha pra mim e fala: Oi? Então isso me atrapalha muito para trabalhar na área. Em qualquer área, sempre foi assim. Eu sempre, todos os meus serviços, todos que eu saí foi por desatenção ou porque eu enjoava do que eu tava fazendo. Ou eu tava desatenta porque eu tava enjoada do que eu tava fazendo. Então, eu não sou muito de ficar muito tempo em uma empresa só. Sempre tive esse problema de desatenção. Às vezes meus chefes falavam, viu? Você errou aqui, mas você sabe fazer, você faz isso todo dia, você errou. Tipo, não é uma coisa que eu não sei fazer, era coisa que eu estava desatenta. Então, isso também é outra coisa que me atrapalhava muito, que eu espero que melhore. E daqui pra frente eu consiga organizar minhas ideias para quem sabe poder voltar a trabalhar com terapia, poder fazer alguma coisa que eu realmente gosto. E aí eu comecei a ver vídeos na internet de como era o TDAH, comecei a acompanhar algumas psicólogas, a doutora Ana Beatriz, que fala bastante sobre esse assunto. E eu comecei a seguir e comecei a ver que eu me identificava com 99% dos sintomas. E eu apresentava a maioria deles em um grau muito alto. E aí eu fui atrás para fazer o teste, né? E aí eu fiz o teste neuropsicológico, deu positivo TDAH. E aí foi até engraçado, porque quando eu falei para minhas amigas, para minha família, assim, o pessoal falou: "Bom, a gente já sabia, só não sabia o nome, né?" E foi isso. Aí eu descobri, demorou um pouco porque o teste são 8 sessões com o neuro. E você vai fazendo avaliação, tal, depois ele te dá o laudo. Aí eu tive que voltar com a psiquiatra para ela entrar com tratamento com remédio e dar outra guia para começar acompanhamento psicológico. Pelo menos no meu convênio assim funciona. E isso demorou em torno de 6 meses, porque eu comecei no final do ano passado, aí teve as festas, depois veio o carnaval, etc. Mas assim, eu fui, fiz, realmente deu TDAH, e aí agora eu comecei o tratamento. A gente tá em julho, né? E primeiro a psiquiatra deu um remédio que chamava Concerta. Concerta ou Concentra? Olha o efeito do TDAH aí, gente. É Concerta. E aí eu fui ver o preço, era bem carinho, assim, acho que é R$ 250. E pra mim não tava dando pra comprar na época. E aí eu esperei, voltei no retorno com a psicóloga, com a psiquiatra, e pedi pra ela trocar o remédio. E ela passou Ritalina, que é um pouco mais em conta. Tem que tomar 2 vezes por dia, porque ele é 10 miligramas, é um pouco mais fraco, mas tem o mesmo efeito. Gente, eu tomei. O primeiro dia que eu tomei o Ritalina, já senti muita diferença, já senti os efeitos.
Assim, eu tomei, já era na hora do almoço. Passou uma horinha mais ou menos, eu fui preparar o almoço, já começou que eu não fiquei abrindo a geladeira toda hora. Abri uma vez só e já peguei tudo que eu precisava, praticamente tudo. Não deixei a comida queimar, eu sempre queimo a comida. Até meu fogão tem temporizador agora, mas ainda assim eu esqueço de ligar o temporizador e acabo queimando. E aí eu percebi, sabe, alguns detalhes. Aí depois, foi um dia que eu não trabalhei à tarde, aí depois eu deitei um pouco, fui ler o livro. E como eles estão asfaltando aqui a rua de casa, tá um barulho tremendo de máquina, e também tinha cachorro latindo e barulho do vizinho. Tudo isso normalmente me desconcentraria para ler o livro. E sempre que eu tento ler, eu consigo entender, mas às vezes eu viajo um pouquinho nos pensamentos e tenho que voltar algum parágrafo para falar, nossa, o que eu li mesmo? E aí eu comecei a ler aquele dia, eu não precisei fazer nada disso. Mesmo com barulho externo, tudo, eu consegui concentrar no que eu tava lendo uma vez só. Aí beleza, tirei um cochilo e fui comer um doce. Tinha um pote de doce de leite. Normalmente eu comeria incansavelmente até acabar. E aquele dia não, comi umas 2 colheradas, eu percebi mais o gosto, comi mais, como se eu estivesse mais concentrada no que eu tava fazendo. Eu falei, putz, eu já comi isso, não preciso continuar comendo. Então, o segundo toque aí que eu percebi da impulsividade. E aí, eu tomei a segunda dose do remédio, foi quando bateu o efeito mesmo, assim, sabe? À noitinha eu fui jogar baralho, e aí eu jogando assim, tá, ouvindo uma música. Aí eu parei pra pensar, olhei assim pro nada. Aí eu fiquei em silêncio. Eu falei, meu, eu não tô pensando. Eu simplesmente parei de pensar. Meu cérebro assim tava desligado. E eu só tava concentrada no jogo e na música que eu tava ouvindo. Eu tava conseguindo conciliar os dois, prestando atenção no jogo. Mas assim, normalmente, quando eu tô parada olhando pro nada, minha cabeça tá assim com milhões de pensamentos. Milhões, milhões. Eu penso na cor da parede, na cadeira que tá fora do lugar, no copo que tá fora do lugar, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu falei ontem, o que eu tenho pra resolver. E aí, esse acumulado de pensamentos acaba travando, que eu não saio do lugar. Mesmo que eu tenha coisas pra fazer, eu consigo pensar no que eu tenho pra fazer, mas eu me atrapalho e não consigo pôr em ordem. E aquele momento não, simplesmente estava pensando em uma coisa só. E eu falei, meu, eu não tô pensando em nada. Aí eu falei, como assim? É assim que funciona um cérebro normal? Eu simplesmente parei de pensar em várias coisas. Até meu olho de lágrima. Porque assim, é muito diferente, é uma sensação muito boa, sabe? De estar relaxada. Aquele excesso de pensamento te traz um estresse, uma tensão. E aí eu falei, nossa, é assim que a cabeça de uma pessoa normal funciona. E aquilo pra mim foi sensacional. E aí já fazem 3 dias que eu tô tomando o remédio e cada dia eu tô sentindo um pouco mais de melhora. Eu tô conseguindo organizar mais as coisas que eu falo, eu tô conseguindo falar com mais clareza, com mais calma. Eu não esqueço as palavras, Nossa, gente, é muito bom. Muito bom. Aí eu fui na psicóloga ontem, falei pra ela como que eu tava me sentindo e ela falou que o remédio fez até o efeito rápido, né? E que é disso pra melhor. Meu Deus, eu quero. Ó, o cachorro, tá vendo? É isso que eu tô falando. Eu falei, meu Deus, então eu quero tomar uns 10 logo de uma vez. Mas ela falou, não, não é assim, né? Tem que ir com calma, lógico. É tarja preta. Inclusive, o remédio é esse aqui. O nome dele é Medato Cloridato de Metifenidato. 10 mg, conhecido como Ritalina. Coisa que eu queria falar pra vocês do Ritalina. Ele tem um efeito físico mesmo, sabe? Não é só o efeito psicológico de você não conseguir pensar. Tipo, parece que dá uma amortecida no cérebro. Eu tento pensar em mais coisas assim, ó. E não vai, parece que ele tá travado. E dá uma certa dormência. E o Ritalina, ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Inclusive, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça desde ontem. Tomei o remédio, melhorou. Hoje deu de novo, já tomei remédio e melhorou. E um pouquinho de náusea. Então, ele tem alguns efeitos colaterais, tá? Por favor, se vocês
acham que tem TDAH também e precisam do medicamento, vocês procurem um médico e só utilizem com orientação médica, não vai tomar por conta própria. Eu mostrei para vocês, mas eu fiz todo o acompanhamento, todo o processo, fiz o laudo, fiz o teste para ver, eu tenho o laudo, e aí o psiquiatra que me receitou com aquela receitinha de remédio controlado, amarelinha, tá bom? Não vão sair por aí tomando Ritalina doidado. É tudo com prescrição médica, porque ele é um tarja preta e tem efeitos colaterais, tá? Aí, como ele é de 10 miligramas, ela passou 2 comprimidos por dia. Se fosse o Concerta, ele é um pouco mais forte, era um comprimido só. E ele é super barato, 49, 41, alguma coisa assim eu paguei. E, gente, é isso. Foi, assim, transformador, tá sendo, né, transformador. E agora eu vou passar com a psicóloga para fazer acompanhamento, para tratar um pouco a impulsividade, a questão do nervosismo, esses outros sintomas que também precisa de um pouco de terapia, não é só o remédio que vai controlar. O remédio ele vai aumentar minha concentração e me deixar mais focada naquilo que eu tô fazendo. Mas depois de vir uma vida inteira tendo uma personalidade, é difícil assim também mudar do dia pra noite, por isso tem que fazer acompanhamento com a terapeuta. Mas eu tô muito feliz. Muito, muito feliz. Tô me sentindo outra pessoa. Tô me sentindo mais organizada. E sim, agora 4 dias que eu tô tomando remédio. Sabe assim, eu pego a coisa e já ponho no seu lugar. Eu simplesmente parei de pensar. Isso é incrível. Eu tinha um milhão de pensamentos ao mesmo tempo. Eu não tenho mais, eu consigo pensar em uma coisa, organizar. É como se eu tivesse uma caixa assim de cheia de coisa, tudo bagunçado, e agora eu coloquei aquelas divisórias, sabe, separador, e coloquei cada coisa no seu lugar e consigo pegar uma, resolver e guardar, pegar outra, resolver e guardar. É assim que eu tô sentindo minha cabeça. Cada coisa no seu lugar, cada coisa de cada vez. E é muito bom ser assim. Ah, que diferença. Eu espero que isso possa me ajudar também na questão de procrastinação, de começar a fazer algum curso e concluir, porque eu já comecei vários, já fiz várias coisas e nunca acabo, porque eu enjoo, eu não tenho paciência e mudo de área. Então eu queria conseguir fazer isso, sabe? Começar alguma coisa e ir até o final. Agora eu tô pensando seriamente em voltar a fazer faculdade, concluir e tal. Enfim, espero que melhore muitas coisas na minha vida com, com esse tratamento. Assim, coisinhas do dia a dia que a gente acaba não percebendo e que para as outras pessoas é simplesmente desatenção e relaxo. Mas não é, pra gente é uma coisa muito importante, muito significativa. Não é que eu pego aquela coisa e deixo ali porque eu não quero fazer, porque eu já tô pensando em outra coisa e não foco no que eu tô fazendo. E aquilo me atrapalha. E só de eu conseguir parar e pensar uma coisa de cada vez, cada coisa no seu lugar. Olha, eu tô fazendo isso agora, então eu tenho que fazer isso. Olha, eu peguei isso aqui, tava aqui, então eu vou por aqui. Porque eu não estou pensando no que eu vou fazer daqui a pouco, eu estou pensando naquilo, então eu consigo concluir aquela tarefa. Então, pra mim tá sendo muito significativo, não é ser uma coisinha boba. Por mais que sejam detalhes, no final do dia faz toda a diferença. Eu tô mais bem-humorada. Eu não estou assim. Às vezes, sabe quando a gente fala uma coisa sem pensar? Eu, por exemplo, falo muitas. E depois eu fico martirizando com aquilo. Fico falando, tendo uma conversa mental. Falo, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu não falei outra coisa? Nossa, que coisa idiota que eu falei. O que saiu? Por que eu falei isso? Tipo, e eu fico. Já passou, a situação já foi, a pessoa já foi embora. Às vezes a pessoa nem ligou pro que eu falei e eu tô ali me martirizando. E eu já tive algumas situações dessas. E eu não fiquei assim, simplesmente falei bosta e tipo, ah, tá tudo bem, agora já foi, acabou. Fiz alguma coisa de errado? Ah, errei. Opa, já arrumei e acabou. Coisas que se fosse antigamente, eu ficaria o dia inteiro pensando naquilo, sabe? Que mais que eu posso falar pra vocês? Quando eu começo um assunto, eu tô conseguindo dar continuidade até o final, porque eu mesmo me interrompo, além de interromper outras pessoas, às vezes eu me interrompo, fujo do assunto e não lembro a linha de raciocínio pra voltar. Eu percebi também que eu tô conseguindo falar com começo, meio e fim, e com mais clareza, objetividade, mais assertividade. Eu falo o que eu tenho que falar
e concluo a linha de raciocínio. Estou conseguindo deixar o outro falar mais também, não estou interrompendo, eu tenho paciência de ouvir até o final e depois eu dou minha opinião. E é isso, são tudo detalhes que as pessoas acham que é por causa da personalidade apenas. Ah, ela é assim, ah, ela é chata, ah, ela é tagarela e tal. Mas não, é uma coisa que é mais forte que a gente. E eu tô conseguindo controlar graças ao remédio. Espero que melhore com a terapia e, e com a ajuda do remédio também e o meu esforço. E é isso, gente. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, que se eu souber eu consigo responder aqui pra vocês. Eu tenho pouca experiência, porque pra mim isso é novo, mas se eu souber responder, eu posso responder pra vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica também, podem comentar que eu aceito e será bem-vinda, tá bom? Obrigada, gente. Por hoje é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês. E assim que eu for tendo mais evoluções e tiver mais coisa pra falar pra vocês, eu volto aqui e gravo um novo vídeo. Obrigada. Beijo.